Chamo Risley Fernandes, sou do interior do Ceará, sou formado em agronomia. Eu estou na Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, é a DAGRE. Eu passei também no concurso do INCRA, que foi por meio do CNU. E aí, quando saiu, eu estava entre os 5 primeiros colocados. É muito bom você ter essa garantia, né, de que começa a planejar sua vida de uma forma que você não se preocupa tanto e se daqui a 2 meses mudar a política, mudar a situação do país, eu vou sair do meu emprego. Não, eu estou concursado agora, né, dá uma segurança. O café com leite foi muito diferencial. Eu fazia de manhãzinha, conciliava com o horário antes de eu sair para o meu curso. Os materiais da comunidade eram muito direto, completo, entendia ali o que o edital estava pedindo. Eu lembro que você preparava os materiais, a PDF, aquelas cartilhas indiretas, questões que você mandava para a gente. E aí, quando vê a planilha suprema, todo o edital já descrito, o controle de estudos, como que eu faço revisão, quais conteúdos eu tenho que ver, e aí facilitava, porque você já colocava lá os percentuais, sei lá, na parte de questões, tinha os percentuais de acerto. Nossa, aqui teve 20 questões, eu acertei 10, então só estou com 50%. Eu olhava na planilha suprema ali, via onde era que eu estava com deficiência, eu falei, meu foco agora tem que ser aqui. E aí o bom é que você fez a planilha suprema e também você explicava como utilizar. Então foi uma virada de chave também para todo mundo. A forma como a gente estuda assim, na graduação para passar nas provas, o que é passado para a gente, o que é cobrado, é bem diferente do que é cobrado nos concursos. Imagina aí, você tem pouco tempo e você, toda vez que precisa estudar, você perde tempo buscando material. E aí você ter uma oportunidade de adquirir um conteúdo completo de um concurso que está organizado numa plataforma, no seu caso, né, tinha a plataforma da comunidade, tudo ali separado, as questões, os temas, os tópicos, o que você tinha que estudar. Então, ter aquele material todo organizado, numa área ali disponível, e quando você quer estudar, você não vai perder ali meia hora procurando conteúdo, e muitas das vezes você nem encontra, que é difícil também você encontrar material bom. Se tivesse que dar um conselho para uma pessoa, comece, quanto antes começar, melhor. O resultado vem, sou prova viva disso, eu fiz parte, eu tive todos esses pensamentos, também no início, de concurseiro, de não vai dar certo, será que eu sou capaz, será que eu consigo? E eu obtive resultado. Sou mais uma pessoa comum, sem nenhuma habilidade extra com as coisas, mas eu me dediquei. E o bom de tudo é quando você consegue uma coisa fruto do seu esforço. Isso para mim foi a maior realização que eu tive na minha vida, porque foi algo que eu fiz por merecer. E eu já fui injusto em algumas vezes na minha vida quando eu quis fazer concurso sem estudar e eu pedia para passar. Imagina aí que injustiça, né? Com outras pessoas. Porque você pode ter certeza que quando você vai para um concurso, muitas pessoas estão ali e elas lutaram muito para conseguir. E algum dia da minha vida eu lembro que eu já pedi, tomara que eu passe nesse concurso, Deus me abençoa que eu passe. Só que eu não estudei para aquilo, cara, não me dediquei. Uma felicidade enorme quando eu vi meu nome no Diário Oficial e vi mais de uma vez, graças a Deus, né? Nunca tinha nem sentido coisas tão intensas assim na minha vida, né? De felicidade e realização. É algo que você conseguiu e não tem quem tire isso de você, é seu. Pronto, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esse quadro que é o meu favorito aqui, que é o quadro onde a gente conversa com as pessoas que cruzaram a linha de chegada, que conseguiram sua aprovação em concurso público. A gente sabe que aprovação para concurso público é 1000 para 1, né? Tipo, de cada 1000 que se inscreve, às vezes 1 vai conseguir a vaga, 2, 3 vão conseguir a vaga. Não é questão de capacidade, mas também é uma questão de rumo, de caminho seguido e também de não desistir. E hoje nós vamos falar com um cara muito especial para a comunidade, é um cara que sempre esteve presente na comunidade, a gente conhecia ele, a gente já torcia pelo sucesso dele antes mesmo dele conseguir a primeira aprovação. Ainda bem que estamos aqui hoje. Vou passar para você se apresentar, se puder falar seu nome, onde você se formou, em qual concurso que você foi aprovado, Risley. Olá, Carlos, tudo bem? Prazer estar aqui de volta, né, para contar um pouco da minha história, né, de como foi essa caminhada aqui no concurso agro, né. Então, eu me chamo Risley Fernandes, eu sou do interior do Ceará e eu sou formado em agronomia, né. Minha graduação foi na Universidade Federal do Cariri. Ela, assim, quando eu entrei na graduação, essa universidade ela era um campus da UFC, né, da Universidade Federal do Ceará. Mas aí ela foi desmembrada e virou a Universidade Federal do Cariri. Então, eu me formei em agronomia no ano de 2018. Logo no ano de 2019, eu entrei no mestrado. Então, eu fiz um mestrado na área de genética e melhoramento de plantas. E, depois do mestrado, no ano de 2021, eu já iniciei o meu doutorado. Então, eu fiz meu doutorado e terminei no ano de 2025. Só que o meu processo de estudo para concurso começou um pouco antes disso, né? Um pouco antes de eu terminar meu doutorado. Aí no ano de 2023, eu conheci a comunidade no YouTube, né? Eu lembro, assim, em 2014, quando eu iniciei a graduação, um auditor federal
do Ministério da Agricultura deu uma palestra na graduação. Eu estava no início do curso, não conhecia muito bem, assim, o que eu poderia ser depois de ser formado, onde eu poderia atuar. Mas ali despertou quando aquele cara veio, a gente foi pesquisar depois, já despertou um interesse ali. Só que aí eu tinha toda uma batalha pela frente, né? Fazer uma graduação de agronomia em tempo integral. E aí aquele sonho ficou assim, um dia eu quero ser um cara desse, mas, enfim, eu tinha que focar na minha graduação, né? É até um ponto que eu lembro muito, quando alguém pergunta para você, naquelas perguntazinhas ali do Instagram, Carlos, estou iniciando a graduação, posso fazer concurso? E sempre você fala, poder você pode, mas seu foco agora é fazer a sua graduação, né? Se você quer atuar na área. E aí, enfim, esse sonho ficou um pouco parado ali, eu foquei na minha graduação. E aí, terminando a graduação, eu sempre tive muita vontade de trabalhar. Só que eu era a agronomia em si, ela não tem, o agronegócio não é tão forte na minha região, né, onde eu fiz a graduação, como é no centro-oeste, nessas regiões que o agronegócio já é mais desenvolvido, tem muitas empresas multinacionais. Então, eu não tive muita oportunidade assim, de já sair, entrar para uma multinacional, fiz estágio numa empresa, mas, enfim, as condições, eu falei, não, vou focar na minha pós-graduação e depois eu vejo alguma coisa. E aí, a partir disso, eu foquei na minha graduação, pós-graduação, e aí comecei o estudo para concurso, né? Em qual concurso você foi aprovar? Na verdade, até para tirar onda, né? Quais concursos o senhor foi aprovado? Porque foi mais de um, né? Mas conta para a gente, inclusive, qual que você está atualmente, mas e qual outro que você também foi aprovado? Eu estou na Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, é a DAGRE. Eu realizei o concurso em janeiro de 2025, e a gente passou um período aí, o ano, que foi o processo que saiu o resultado final do concurso, a gente foi convocado no final do ano passado ainda, em setembro para outubro, entregou a documentação, e quando foi agora em março, a gente teve a nossa nomeação, né? Aí, dia 15 de abril, a gente tomou posse no concurso, metade dos candidatos que foram aprovados, né, das vagas imediatas, e eu estou atuando entrei em exercício desde o dia 27 de abril. Desde lá, então, já estou aqui exercendo a minha função, né, de auditor fiscal estadual agropecuário, e eu fui lotado na cidade de Sobral, né, região norte aqui do estado do Ceará. Só que aí, o meu processo para concurso, eu passei também no concurso do INCRA, que foi por meio do CNU. Em agosto de 2025, eu fui nomeado, e aí eu fui trabalhar no estado do Amazonas, né, na cidade de Manaus. Trabalhei lá durante 3 meses, mais de 3 meses um pouco, só que aí eu estava esperando, meu foco estava sendo a DAGRE, porque é o concurso aqui no meu estado, né? Então, eu trabalhei durante 3 meses no INCRA, e depois fui nomeado aqui na DAGRE, então voltei para o meu estado, onde eu tinha mais interesse em atuar, e também por ser a área que eu estava com o maior objetivo de passar em concurso, era a área de defesa agropecuária. Eu lembro quando eu comecei a estudar para concurso, eu comecei a ver as aulas gratuitas do concurso agro no YouTube. Estava procurando, até um ponto assim que eu ressalto muito, que a comunidade veio para transformar essa área dos concursos para os engenheiros agrônomos, principalmente, porque a gente tinha muita defasagem de material, de ter um material direcionado e bom para estudar. E eu comecei a procurar no YouTube, vi lá que você estava iniciando, eu acompanhei boa parte das suas aulas gratuitas no YouTube, né, todas as segundas-feiras, eu lembro direitinho como era, e aí depois eu falei, não, vou começar a estudar, se é esse mesmo que eu vou querer seguir, depois eu assinei a comunidade, e aí comecei a estudar mais direcionado, com material mais completo. É claro que as suas aulas já eram completas no YouTube, só que a gente não tinha um acompanhamento, não tinha o seu feedback, um acompanhamento mais próximo, né? Então, passei nesses 2 concursos. Como que é saber agora que você está concursado? É diferente a sensação de estar tentando e ter conseguido? Cara, é uma sensação muito boa. Eu sempre gostei de ver relatos no YouTube, né? Quando eu comecei a estudar para concurso, eu buscava uma motivação, né? Escrever ali os sonhos que eu queria realizar, o que eu queria ter, e eu gostava muito de ver a situação, a realização de outras pessoas, né? Como que era isso para outras pessoas? Isso era uma forma de eu me motivar. E aí eu falei, cara, eu vi os relatos e eu falei, cara, será que um dia eu vou estar ali do outro lado, sendo essa pessoa que fala, nossa, eu consegui? E aí para mim foi muito realizador, porque eu sempre enfrentei a minha vida assim, tipo assim, eu tenho que ver minha vida, não vai ser quando eu atingir alguma coisa, eu já vivo agora, mas minha realização era quando eu chegasse a ser servidor, sempre tive um sonho de ser servidor, né? Até durante a graduação, eu tentei, via outras formas da gente trabalhar na nossa área, né, iniciativa privada, enfim, mas o meu foco, eu falei assim, não, eu quero fazer uma coisa que vai depender só de mim, eu não vou precisar, assim,
vou ter meu mérito de me esforçar, de fazer o que eu preciso fazer, mas que eu não vou precisar me humilhar para alguém assim, para ser merecedor daquilo, que vai ser uma parte assim, de meritocracia minha mesmo. Então, o concurso é algo que vai depender só de mim, porque eu não dependo da boa vontade de outra pessoa, ou de um jeitinho assim, que alguém me arrume alguma coisa, né? E aí eu falei, não, eu vou estudar para concurso. E aí eu peguei a minha rotina de estudos, me organizava o que é que eu tinha que fazer, e o momento que eu escolhi estudar para concurso foi é quando você tem menos tempo, né? Parece que quando a gente tem menos tempo, a gente se dedica mais e mais, porque eu estava na pós-graduação, eu iniciei em 2023, que eu já estava no meu doutorado, mas aí todo o tempo, quando eu comecei a estudar, fui criando a mesma vontade assim, toda hora vaga que eu tinha, eu falei, não, vou colocar para valer aqui, porque não dá para eu terminar minha pós-graduação aqui, meu doutorado, e só depois disso, porque eu vou ficar sem renda. Eu tinha bolsa, né? Durante a minha pós-graduação, tinha uma bolsa que dava para eu me manter ali, né? Então, eu falei, vou aproveitar o tempo que eu tiver aqui, e eu coloquei uma meta. Quando eu comecei a estudar, eu falei, em 2025 eu quero estar concursado. Mesmo que eu não esteja ainda atuando, que eu não tenha tomado posse, eu quero ter passado em algum concurso. E aí eu também não me aperreiei tanto assim, né? Falei, nossa, eu tenho que passar todo o curso agora. Eu falei, não, vai ser o tempo que eu vou ter terminado meu doutorado, e se eu tiver passado um concurso, eu estou de boa, porque aí posso não estar já atuando, ter tomado posse, mas eu já vou ter alguma coisa garantida. E aconteceu, cara, foi surreal. Quando eu vi meu nome assim, eu fiz alguns concursos sem estudar, e às vezes eu ficava, nossa, eu não estou vencendo nem o mínimo da banca aqui, né? Que a gente tem aquela esperança, vou fazer esse concurso, vai que. Só que não é assim, a gente sabe que não é assim. Realmente, quando você quer ser merecedor, você tem que fazer por onde. E aí, quando eu vi meu nome, quando eu saí da prova, saiu o gabarito preliminar, principalmente do concurso da Dagre, quando eu saí da prova, eu falei, cara, eu acho que eu fui bem. Porque eu lembro muito de uma fala sua, Carlos, que você, durante os estudos na comunidade, nas nossas aulas, você falou, gente, geralmente nos concursos de área de defesa, quem faz acima de 80% da prova está dentro das vagas. Muito difícil, uma pessoa não vai conseguir. E aí, quando eu corrigi minha prova, a prova objetiva, eu tinha acertado 85%. Eu falei, cara, eu não sei ainda o resultado dos outros, mas eu acho que eu fui bem, porque pelo nível da prova não estava muito fácil. E aí, quando eu vi ali a minha pontuação, fiquei só esperando sair a lista para eliminar, e aí, quando saiu, eu estava entre os 5 primeiros colocados, né? Eu era o 5º colocado nas vagas. Eu falei, cara, vai dar certo. Então, foi uma realização muito boa, foi uma sensação. É muito bom você ter essa garantia, né, de que você está num serviço público e aí você tem uma estabilidade para se planejar, né? Você começa a planejar sua vida de uma forma que você não se preocupa tanto e se daqui a 2 meses mudar o político, mudar a situação do país, eu vou sair do meu emprego, não. Eu estou concursado agora, né? Dá uma segurança. Antes de você conseguir sua primeira aprovação, qual que foi o momento mais difícil para você? Carlos, realmente para mim era conciliar, né? Eu estudei para alguns outros concursos e fui fazer, e eu lembro que você falava de quando a gente está confiante para fazer alguma coisa, acha que vai bem e não é aquilo, né? Antes de ser aprovado no concurso do INCRA e depois da DAGRE, eu também fiz o concurso foi o meu primeiro concurso que eu fui muito bem assim, que eu não fiquei dentro das vagas porque era um concurso que tinha só cadastro de reserva, foi o concurso do CREA do Espírito Santo. Tinha vários cargos, né? Mas para agrônomo era só cadastro de reserva e eu fiquei em segundo lugar. E eu estudei para esse concurso. Eu passei em média de 3 meses estudando focado para esse concurso. Quando saiu o resultado, eu estava em segundo. Eu falei, cara, agora eu sei que eu sou capaz, né? O meu estudo está trazendo retorno. E aí, meu maior desafio mesmo foi sempre conciliar o pouco tempo de estudo que eu tinha. Porque a pós-graduação, ela toma muito seu tempo, porque você tem que se dedicar. E eu nunca, assim, desde quando eu comecei a ter mais, desde a graduação, mas no início da graduação você entra mais assim, você ainda está naquele nível mais jovem, você não tem tanta maturidade para estudar, para se comprometer, ter disciplina, mas eu sempre gostei de fazer as coisas com compromisso, assim, eu sempre me dediquei. Então, para mim, foi difícil também conciliar, porque eu não conseguia também deixar a parte da minha pós, que era algo que eu estava fazendo, meio termo, né? Eu sabia que tinha que me dedicar para fazer também aquilo que eu tinha me comprometido a fazer, que era fazer meu doutorado. E aí eu comecei a estudar justamente no meio no meu doutorado, e aí meu maior desafio era conciliar. A princípio também a falta de material, né, que era material específico, né, ter material específico para estudar para agrônomo, que aí foi quando eu conheci a comunidade, mas eu também tinha muita dificuldade de conciliar o tempo de estudo, né, requer muito, da pós-graduação requer muito, mas aí todo o tempo livre que eu tinha,
fora da pós-graduação, das minhas demandas ali, eu dedicava para o estudo, mas a dificuldade era mesmo falta de tempo. Mas eu sempre via de relatos de outras pessoas que, geralmente, alguém perguntava, eu estou trabalhando, eu largo meu emprego para estudar para concursos, sempre os conselhos que eu ouvi mais bons assim foi, não faça isso, porque talvez você vai deixar de trabalhar e vai acabar procrastinando muito por ter muito tempo livre. E aí, o que foi uma limitação para mim também acabou sendo uma força, né? O pouco tempo que eu tinha, que era uma dificuldade de encontrar tempo, eu me dedicava muito para estudar. Minha meta diária, eu sempre tentava ali fazer 3 horas diárias líquidas, né? Teve dias que eu fiz mais que isso, sim, muitos outros dias menos, mas quando chegava no final do mês, eu estava ali com essa meta de 3 horas diárias líquidas, né? Então, para mim, um grande limitador foi o tempo, né? Após eu ter encontrado a comunidade, que já tinha um material ali organizado, então eu já resolvi essa parte. Então, agora, tempo é o que vai ser um diferencial para mim. Como que era um dia típico do Risley, essa rotina corrida, e como que você fazia para se organizar, para encontrar tempo para fazer as coisas? Não só fazer a sua obrigação lá na sua pós-graduação, né? Mas fazer aquilo que era importante para você, mas não tinha ninguém te cobrando ali na sua orelha, né? Que é preparar o seu futuro e estudar para o concurso. Minha rotina de estudos eu separava assim, eu sempre tentava garantir alguma coisa no início do dia, porque eu já tirava aquele peso de, tipo assim, chegar no final do dia eu não fiz nada. Então, tudo que eu faria ali, antes de eu saía, geralmente eu saía para o meu curso de pós-graduação às 8 horas da manhã. Então, ali, antes de sair, eu já tentava garantir ali 1 hora de estudos, pelo menos, na parte da manhãzinha, de manhã, né? Acordava mais cedo, 6 horas, e aí eu estudava ali 1 horinha, ia para a minha pós-graduação, fazer meu curso lá, e quando eu voltava no final do dia. Eu lembro que era uma rotina sempre, quando eu chegava em casa, eu também nunca deixei de fazer atividade física. Sempre que chegou mais próximo das provas, eu diminuía, assim, eu gosto de fazer caminhada ou malhar, eu falei, não, agora eu vou reduzir um pouco aqui essa quantidade de horas que eu dedico para fazer uma atividade, e vou me dedicar mais aqui no concurso, né, para estudar. Mas eu sempre fazia, estudava um pouco de manhã e quando voltava na parte da noite. Geralmente, tinha algum dia da semana, não lembro bem, mas aqui tinha as aulas ao vivo da comunidade, geralmente às segundas-feiras, mas aí sempre de 7 até umas 9 horas da noite, eu estava estudando também, estudando depois de estudar de manhã, assim, né? E aos finais de semana, quando eu lembro que no ano, acho que em 2024, foi quando eu fiz a primeira assinatura na comunidade, do final de 2023 para 2024. E aí eu sempre estudava dos finais de semana pegado. Eram os dias que ou eu aumentava a minha média de horas líquidas, né? Quando eu tinha estudado pouco na semana, quando eu já tinha feito 3 horas durante a semana, por dia, ou então fazia muito, sei lá, eu cheguei a estudar, eu lembro, não foram muitas vezes, mas de 6 a 7 horas líquidas eu estudei no final de semana. Era muito cansativo, no final do dia a gente estava exausto, não dá para fazer isso aí por muito tempo, né? Eu também tinha essa noção, não dá. Chegando no final do dia, você não consegue mais absorver. Mas quando eu podia fazer isso, eu fazia, principalmente nos sábados, que aí aos domingos, eu costumava estudar na parte da manhã, de manhã, e na parte da tarde eu tirava para descansar. E aí, essa rotina, eu lembro que foi mais de um ano desse ciclo, né? Até vir os resultados. Porque os concursos que eu fiz, o CNU foi em 2024 ainda, só que o da Adagra já foi em 2025, então já estava muito exausto, assim. O concurso da Adagra, eu lembro que eu fui fazer, eu estava um pouco mais leve quando eu fui fazer a prova, porque eu tinha passado no CNU. Eu falei assim, não, já tem alguma coisa, então tirou aquela pressão, né? Eu queria muito passar, né? Eu vinha tanto que eu deixei o INCRA para vir assumir a DAGRE. Só que eu não estava mais com aquela pressão, nossa, eu tenho que fazer, tem que passar, é a minha última chance. Eu tirei essa pressão. Fui leve para a prova, eu tinha estudado para o conteúdo específico. E aí eu conciliava, assim, estudava sempre um pouco antes de sair de casa, e no final do dia também, de 7 a 9 horas, às vezes esticava um pouco mais ou menos, mas era essa a minha rotina de estudos, né? Tem alguma coisa da comunidade que você acha que te ajudou a estudar mesmo tendo pouco tempo? O Café com Lei foi muito diferencial. Quando você lançou aquela atividade que a gente fazia de manhãzinha, conciliava com o horário antes de eu sair para o meu curso, o Café com Lei, os materiais da comunidade eram muito diretos, Carlos. Sim, era completo,
Tinha tudo que sempre atendia ali o que o edital estava pedindo, mas não tinha tanto aquela enrolação, muito conteúdo. Eu lembro que você preparava os materiais, até hoje os que eu pude, eu tenho salvo, né, meu conteúdo que eu estudei com você, os PDF, aquelas cartilhas indiretas, as questões que você mandava para a gente. Eu lembro que o material era muito direto. Né? Então, o café com lei, que era aquela parte de legislação, que geralmente é uma parte que o pessoal tem medo. Eu passei a gostar muito de legislação. Dava aquela pincelada na parte da manhã, explicando ali, e aí eu fui entendendo, pela sua experiência também, né? Eu fui vendo ali, o que é que eu devo prestar atenção numa legislação, né? Você sempre dava aqueles toques, presta atenção em datas, em princípios, essas coisas assim. Então, eu prestava muita atenção, comecei a gostar muito de legislação, e a comunidade como um todo, assim, ela é boa, né? Tudo que você passa é bom, mas eu lembro programas diferenciais, o Café com Lei era um deles, muito bons, né? Material que ajudava muito a gente a quebrar aquele tabu de a legislação é um conteúdo mais difícil da gente assimilar, e também os materiais em si, que eram muito enxutos e diretos, né? Era o que eu gostava muito, assim, da comunidade. Quando eu tinha dificuldade em alguma coisa, eu pegava mesmo um material, sei lá, você apresentou um conteúdo ali, esse aqui eu não conseguia assimilar tão bem, o Carlos colocou aqui, tá bom, só que é uma dificuldade minha, talvez, de entender. Eu buscava alguma coisa mais completa fora, né, a lei, alguma coisa assim mais completa, mas eu lembro que era isso, café com lei, os PDFs do concurso agro, muito bons. Então, isso foi um diferencial. E vou relatar aqui, dar uma coisa que, para mim, fez uma diferença enorme na minha vida. Foi uma fala sua, eu acho que durante alguma aula, que isso virou, talvez seja muito óbvio para algumas pessoas, mas para mim virou uma chave. Que eu lembro que você falou, gente, coloquem na cabeça de vocês que quando vocês vão fazer uma prova, vocês não chegam na prova, no momento da prova, com o total de pontos da prova. Vocês chegam com 0. Você não chegou a sua prova vale 10, você não chega na prova com a nota 10 e vai perdendo pontos. Você chega na prova com a sua nota 0, você não fez nada, e você vai somando pontos. Isso tirou o peso da minha cabeça. Por quê? Da minha consciência, né? Porque eu sempre começava a fazer uma prova, e aí, quando eu li uma questão que eu não entendia, ou que eu sabia que eu ia errar aquela questão, que eu não estava entendendo, eu falei, nossa, perdi mais um ponto. E isso me causava uma pressão que ali, durante a prova, perdia a minha concentração, tirava o foco, né? E aí, depois, isso foi bem no início, assim, das aulas que eu entrei na comunidade, que eu lembro que você fez essa fala. Eu falei, cara, isso vai virar uma chave na minha cabeça. E foi isso. Sempre que eu ia para as próximas provas, eu falei, eu comecei aqui do 0, cheguei na prova, eu estou zerado, e aí eu vou tentar ganhar pontos nessa prova. Isso, para mim, foi uma virada de chave, porque eu tirei aquela pressão que, tipo assim, nossa, eu não estou perdendo ponto, estou ganhando ponto. Que vai vir diferente aqui, não é difícil só para mim, né? Então, todo mundo está no mesmo barco. E aí foi uma virada de chave para mim, essa sua fala. Somou muito para mim. Que bacana, né? Às vezes a gente fala as coisas a gente nem sabe, né? Quando que cada um vai interpretar. Eu lembro que eu mandei mensagem para você. Quando você fez isso, pode ser que eu não tenha salvo no meu WhatsApp, porque eu posso ter excluído ou perdido. Mas eu lembro que depois dessa aula eu falei, Carlos, você falou uma coisa na aula de hoje que para mim foi uma virada de chave aqui. Vou utilizar isso nas provas. E funcionou realmente. Com relação à planilha suprema, você chegou a utilizar? Sim, com certeza. Esqueci de citar aqui, a planilha suprema era uma das dificuldades. Quando eu comecei a estudar, eu notava tudo, eu falei, eu estou começando aqui, eu vou fazer do jeito que eu acho que é melhor para mim. Então, eu notava tudo, eu ficava anotando meu controle de estudos em folhas em branco, né? Pegava ali, comprei resma de folha para anotar e tal, e meu controle de estudo era ali. Estudei tal conteúdo, notava aqui o conteúdo, colocava a hora e tal. E aí, quando eu vi a planilha suprema, que tinha o edital ali, né, todo o edital já descrito, o edital verticalizado, que a gente chama, né, se organizava ali os conteúdos, e aí tinha o tema principal e os subtópicos dos temas na planilha suprema, e aí a planilha suprema também era muito bom, que ela dava uma ideia de você quantificar o que você estava estudando, né, tinha um direcionamento já para você fazer as revisões, mas aí você quantificava, nossa, eu já fiz aqui 50% desse tema, 50% dessa disciplina, e a planilha suprema foi um diferencial porque ela contribui muito para isso. O controle de estudos, como que eu faço revisão, quais conteúdos eu tenho que ver, e aí facilitava, porque você já colocava lá os percentuais, sei lá, na parte de questões, tinha os percentuais de acerto, nossa, aqui teve 20 questões, eu acertei 10, então só estou com 50%. Eu olhava na planilha suprema ali, via onde era que eu estava com deficiência, eu falei, meu foco agora tem que ser aqui. E aí o bom é que você fez a planilha suprema e também você explicava como utilizar. Então foi uma virada de chave também para todo mundo. Eu assinei a comunidade por 2 anos. O final da minha última assinatura foi
um dia depois de eu fazer a prova da ADAGRE. Eu até lembro que eu falei assim, nossa, eu tenho que, se precisar de renovar a comunidade, é claro que eu vou renovar, porque é essencial para mim. Mas aí eu estou no final da minha assinatura, a prova acho que foi dia 11, dia 12 de janeiro de 2025, e minha assinatura venceu no dia 13. Eu falei, nossa, essa prova tem tudo para dar certo para mim, porque até está conciliando até com o final aqui da minha assinatura. E a planilha suprema era isso, cara, ajudava a gente a organizar os estudos, a saber onde é que eu tinha que ter mais foco, ter mais atenção, a melhorar, a fazer mais revisões, porque ela tinha tudo organizado por concurso, que a gente começou focado em alguns concursos, depois você foi ampliando mais o leque, aparecendo no edital, e aí, para mim, facilitou muito na minha organização, porque aí eu não tinha como eu manter, imagina aí, eu comecei a anotar no papel. No início é fácil ali, você está com pouca atividade para anotar, mas imagina aí eu passei 2 anos na comunidade. No final disso, quantas folhas eu teria usado, e não era eficiente, né? Quando teve a planilha para eu me organizar, saber o que eu tinha que fazer, estudar no próximo dia, os materiais que eu tinha que revisar, então foi essencial a planilha suprema. Com relação aos conteúdos do edital, tinha algum que você achava mais difícil, que no começo você falou, rapaz, isso daqui vai me dar trabalho, hein? Como que foi e como que você resolvia essas dificuldades que você foi encontrando? O diferencial que eu percebi nos conteúdos era fazer revisão de conteúdo, né? Porque você vê o conteúdo, assim, pela primeira vez, e você consegue ver muitos conteúdos, viu, e vai marcando ali, isso aqui eu já vi. Só que as revisões é o que é diferencial. Eu nunca vi, assim, conteúdos que era mais tabu para mim, assim, por causa da minha afinidade mesmo na graduação. Sei lá, geoprocessamento, que até na prova do CNU foi um diferencial lá, foi uma das áreas que o pessoal perdeu mais pontos. Quando tinha esses conteúdos que era mais difícil de assimilar, eu sempre dava mais foco, eu também pegava os princípios de peso daquele tema dentro da prova, né? Tem um conteúdo aqui que ele é muito difícil, só que ele representa muito pouco da nota. Vale a pena eu gastar muito tempo das minhas horas disponíveis para me dedicar a alguma coisa que talvez eu não tenha tanto retorno, né? Eu sempre tentei balancear isso também. Mas aí, quando eu tinha alguma dificuldade, eu buscava ver vídeo no YouTube, buscar um material mais completo, né? Tive uma ideia de ver as coisas assim, eu preciso aprender esse ponto, sei lá, tinha um conteúdo, sei lá, geoprocessamento, é muito difícil, um exemplo aqui, é difícil para mim, mas eu não preciso colocar na minha cabeça que eu tenho que entender tudo. Então eu colocava assim, hoje eu quero aprender esse tópico aqui de geoprocessamento, quero aprender isso, né? Aí eu focava naquilo, aprendi uma coisinha de cada vez. Hoje eu aprendi isso, amanhã eu aprendo mais um pouco. Porque aí quando você pega o todo e fala tudo para mim é difícil, aí você fica você não avança, né? Você não evolui, porque aí tudo é difícil, você não aprendeu nada do que é difícil. Então, eu acho que estratificar, né, o conteúdo, falar, não, aqui para mim todo é difícil, mas o que é que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender isso. Dar um foco nessa área aqui, eu tenho que aprender um pouquinho desse conteúdo. Então, eu tentava estratificar aquela área que era difícil para mim, eu focava, vou fazer muitas questões, porque um dos pontos essenciais também de concurso é focar nas questões, porque estudar o conteúdo é interessante, só que saber a forma que o conteúdo é cobrado nas provas faz um diferencial, porque a forma como a gente estuda assim, na graduação para passar nas provas, o que é passado para a gente, o que é cobrado, é bem diferente do que é cobrado nos concursos. Às vezes você pode ter sido um excelente estudante aí durante sua graduação, só que a forma como as coisas, os temas eram abordados na sua graduação, às vezes são bem diferentes de como os examinadores das bancas colocam esses conteúdos. Então, fazer questões também era uma atividade muito boa para aprender esse conteúdo, né? Saber como era que era cobrado. É massa isso que você falou, né? 2 coisas que destacar para a galera que estiver assistindo. Essa questão de você quebrar o conhecimento em informações, né? Antes de você ter o conhecimento, você precisa aprender a entender a informação, né? Sim. A pessoa pensa, eu tenho dificuldade em fitopatologia, em geoprocessamento, em irrigação. Sim, muito difícil também, né? E às vezes você está diante de uma frase e você não presta atenção na frase porque você está travado no conhecimento inteiro. Isso. Né? Isso é uma coisa muito, muito importante mesmo, que as pessoas têm que tentar. E, cara, e bacana, até a outra que eu ia falar foi algo relacionado ao finalzinho aí do que você falou, que foi a última coisa que você falou? Foi a parte de... Teve essa da informação. Das questões, como é que é cobrado? Isso. E das questões, como que é cobrado, né? Tipo, a gente tem concurso, né? É um mundo diferente de faculdade, porque
Tem assunto que é super difícil na faculdade e em concurso sempre vem fácil. A maioria das vezes vem fácil, né? Acho que já por medo de ninguém acertar, não sei. Sim. E tem assunto que às vezes na faculdade, por ser separadinhas as disciplinas, não parecem difíceis, mas num concurso onde você tem que dominar 100 temas de um edital, aquilo é difícil de lembrar na prova, né? Sim. Então, são particularidades que tem que fazer muita questão para ir pegando mesmo. Achei bacana aí. E outra coisa, você falou que até no começo você começou ali, né, não existia comunidade, ou você não conhecia, você foi estudando pelo conteúdo gratuito, depois até estudou também com conteúdo gratuito do Concurso Água, que a gente fornece bastante coisa. O que te fez chegar na decisão de investir? De tirar o seu suar dinheirinho da cerveja, da picanha, e colocar numa preparação para o concurso? O que te motivou a investir na sua aprovação? Tempo e organização do material. Imagine aí, você tem pouco tempo e você, toda vez que precisa estudar, você perde tempo buscando material. É isso que eu observava assim. Eu falei, cara, é possível, com certeza tem muitas histórias na internet de gente que estudou só por apostila grátis do YouTube ou da internet, que estudava só por videoaula. Uma das coisas que eu observo, né, que para mim fez e eu acredito que é o que faz diferença, é disciplina e consistência nos estudos. Talvez é até fácil você se motivar hoje e falar, eu vou estudar para concurso e você passar a próxima semana toda estudando muito tempo ali por dia, se dedicando. Só que o concurso, ele não é uma das vias que vai resolver sua vida em pouco tempo, né? Não é uma coisa rápida, assim, que vai acontecer. Então, imagine aí que você tem que passar um bom tempo estudando e você tem que ser consistente, porque se você não for, as informações que você teve ou conseguiu ali no início, o conhecimento que você obteve ali no início dos seus estudos, você pode perder se você não mantiver um ritmo de estudo. Então, eu falei, cara, eu tenho que otimizar. Eu já tenho pouco tempo porque eu tô em outra atividade aqui na minha vida, que é fazendo uma pós. O tempo que me sobra não é muito, então eu tenho que otimizar isso. E aí você ter uma oportunidade de adquirir um conteúdo completo de um concurso que está organizado numa plataforma, no seu caso, né, tinha a plataforma da comunidade, tudo ali separado, as questões, os temas, os tópicos, o que você tinha que estudar. Então, ter aquele material todo organizado, numa área ali disponível, e quando você quer estudar, você não vai perder ali meia hora procurando conteúdo, e muitas das vezes você nem encontra, que é difícil também você encontrar material bom. Porque imagina aí, você teve todo um trabalho, não só você, mas a sua equipe, né? Tem todo um trabalho de buscar conteúdo, de montar um conteúdo. Você liberou muito material grátis na internet, eu sei disso, mas é claro que tudo que tem na comunidade não está livre na internet, né? Tem que ter acesso, tem que pagar por isso, porque você dedicou seu tempo, sua expertise, seu conhecimento para montar um material. Imagina que, se a gente for pelo sentido mesmo da lógica da coisa, ninguém vai disponibilizar isso para ninguém de graça, tudo que as pessoas têm acesso pagando, né? Então, ter esse conteúdo todo ali reunido, num lugar organizado, de confiança o material, né? Porque também é isso. Imagina aí você estar estudando por um material, você ter dedicado muito do seu tempo e no final das contas, aquele material não é uma coisa fiel, ele não corresponde ao que é cobrado nas provas, não é um material seguro, entendeu? Então, para mim, foi isso, foi otimizar o meu tempo, porque tem tudo ali disponível, e pagar por uma coisa organizada, um conhecimento mais que está ali mais fácil de acessar, está tudo organizado, está direto, né? Então, isso, para mim, foi isso, ter um material organizado e otimizar o meu tempo. Tempo, né? Tempo é tudo. Né? É tudo, cara. Aí a gente dá valor ao tempo quando começa a estudar para concurso. Eu sempre comento que quando você resolve procurar sozinho as coisas de graça na internet, das duas, uma. Ou você vai perder muito tempo para ter um material bom, ou você vai encontrar rápido material ruim. É isso aí. Não tem como fugir disso. Ou você perde tempo, ou você perde qualidade, né? E depois você entrou na comunidade, não só com relação ao material, mas com relação ao método em si. Mudou alguma coisa no seu jeito de estudar? O que mudou da forma como o Riesler estudava antes e depois da comunidade? Foi muito aprendizado. Um dos obstáculos maiores, assim, que eu vejo que, para quem estuda para concurso, é a questão de revisar conteúdo, né? Porque, como eu te falei, a gente, às vezes, você pode estudar o conteúdo, mas na hora, quando você está estudando, você até fala, isso aqui não vou notar porque eu já aprendi. E aí, simplesmente, passa um mês, você
aquela coisa aparece ali, aquele tema aparece para você de novo, você nem sabe o que você tinha visto antes, você esquece, você simplesmente esquece, né? Então, a questão da revisão é essencial, e aí na comunidade também se dava muitas dicas, eu não vou lembrar, pode ser que das coisas que eu esteja falando aqui tenha um nome específico, eu nem lembro mais como é que você tratava, né? Mas eu lembro que você ensinava muito a gente fazer revisão, né? Passava o feedback de como a gente tinha. Para aquele quadro lá que a gente tinha um encontro semanal com você para falar, para melhorar, né, a performance. Hoje a gente vai encontrar aqui com tal pessoal e vou tirar as dúvidas de vocês. Eu sei que você fazia muito isso. Fala o seu ponto fraco aí que eu vou te dar umas dicas. Isso aí... mentoria, lei do mínimo, né? Isso, é a lei do mínimo, lembrei agora, lei do mínimo. E aí sempre, eu acho que eu nunca participei direto sendo uma das pessoas, mas eu assisti todas. Eu lembro que eu assisti todas, porque eu falei assim, não, eu vou começar a observar, porque talvez a dificuldade de quem se inscreveu hoje na lei do mínimo vai ser a minha também, né? Pode ser que eu tire alguma coisa dali. E sempre aconteceu isso. Hoje vamos falar com fulano de tal. Aí eu estava lá assistindo. Eu sempre gostava de assistir online, as que dava, né? Para mim era, quando eu podia, eu sempre assistia online. Mas depois ficava tudo gravado, né? E ali na mentoria da Lei do Mínimo, eu tirei vários ensinamentos de revisão, de como estudar, do que é que eu devo focar. Eu lembro que também para revisão, a gente não... É difícil você manter aquele ritmo. No início você passava lá uma sequência, você vai fazer revisão de 7, 15, 30 dias, ou depois que você tiver um ciclo mais avançado, você aumenta o espaçamento entre revisões. E aí eu comecei a observar muito também o que é que eu devo revisar. Você falava muito nisso. É eficiente eu revisar algo que já está sedimentado, que quando eu leio é lógico para mim, é fácil de entender? E aí você passava essas dicas. Não, aí você vai ter que revisar o que é difícil, que você não sabe ainda. Se você está fazendo questões, está acertando o conteúdo, por que você vai ocupar seu tempo revisando uma coisa que para você já está fácil, ficou lógico na sua mente? Entendeu? Então, essa parte de aprender como revisar, a mentoria Lei do Mínimo passava muito as dificuldades das pessoas. Eu tenho pouco tempo, só tenho esse tempo aqui, eu invisto em quê? Eu estudo a teoria, eu faço questões, eu faço revisão, e aí sempre as dicas que você passava para quem estava com essas dificuldades fez muita diferença, né? Em saber como estudar, revisar apenas os conteúdos mais difíceis. No início, você tem que revisar tudo, porque tudo é novo, geralmente, né? Você está estudando ali, às vezes você viu na graduação, só que é um conteúdo que você precisa aprender a estudar de uma forma diferente agora. Então, no início, revisa tudo, mas no avançar dos ciclos de revisão, vai dando mais ênfase ao que você tem dificuldade, ao que você está errando. E aí eu comecei a fazer muito isso, né? Porque quando passa um certo tempo estudando, são muitos conteúdos, né? Quando você vai somando, a cada vez que você encerra o conteúdo de uma disciplina, você vai incluindo mais disciplinas, e aí você passa a ter um novo conteúdo, mas tem que revisar algo que você já estudou. Então, isso para mim foi uma diferença muito grande. A lei o quadrozinho lá da Lei do Mínimo era muito bom para dar esse feeling para as pessoas, né? Dar ideia de como elas melhorarem, otimizarem os estudos. Com relação à sua rotina, antes e depois ali de você começar a ter resultado, que hábitos você tinha antes de ter mais resultado, mais eficiência, você mudou depois e não teria hoje se tivesse começado de novo? Eu lembro que uma coisa que mudou foi demais assim nos meus estudos foi a questão de notar muito conteúdo. No início eu tinha uma ideia de que se eu não escrevesse tudo ali, eu sempre nas aulas online, eu notava os pontos assim, isso aqui é interessante, eu notava ali um tópicozinho. Mas quando eu comecei a estudar no início, eu notava tudo. Sei lá, você estava passando uma aula e eu estava simplesmente transcrevendo tudo que você estava falando ou me mostrando ali. E aí isso para mim naquele início era essencial, é até comum você ver esses relatos de outras pessoas, mas eu tenho que notar para eu ler, para eu aprender aqui, para eu entender, eu tenho que notar tudo. E aí, para mim, era ineficiente porque eu não voltava naquelas anotações. Imagina aí, eu tinha muitas anotações. Eu cheguei a uma pastas assim, separado por matéria, que tinha muita folha, e eu falei, mas isso aqui é meu material de revisão. Eu tenho que anotar, porque eu vou revisar por aqui. E aí, eu não utilizava depois. Eu falei, cara, não está eficiente isso aqui. Aí veio os PDFs da comunidade, eu comecei a revisar relendo, né? Pela repetição, um método que é arcaico aí, mas você aprende, repetição até essa... E aí eu falei assim, não, isso aqui não está sendo eficiente, eu perco tempo, porque aí num vídeo de meia hora, quando eu vou anotar tudo, eu tenho que ficar pausando o vídeo, então eu passo um vídeo de meia hora, eu passo 1h30 anotando aqui, até entender tudo. Eu falei, não tem esse tanto de tempo, eu não vou conseguir avançar no conteúdo, né? Eu estou vendo, está me passando uma ideia de que eu estou aprendendo, só que não está sendo eficiente.
Aí eu comecei a fazer o quê? Revisões por questões, relendo o material, e também eu marcava nos PDFs. Eu lembro que no tempo quando eu comecei, eu comprei uma mesa digitalizadora, facilitava, né? Porque eu conseguia marcar os PDFs. No tempo, eu lembro que se você já dava aula pelo tablet, só que no início eu falei, pô, não tem como, eu já estou assinando a comunidade, agora não é o momento, eu não consigo comprar um tablet para mim para facilitar. Comprei essa mesinha, era mais barata, e eu conseguia marcar os PDFs. E aí, quando eu ia estudar novamente, fazer as minhas revisões, eu relia o que eu destaquei ali, né? Não precisei transcrever tudo que tinha no PDF para as folhas, e aí isso para mim fez uma diferença muito grande. E talvez para algumas pessoas, a gente pode até ir nesse viés assim, eu tenho mais facilidade de aprender lendo, vendo vídeo e tal, só que a gente também, uma coisa que eu aprendi é tirar tabus, tem coisas que foi você que inventou, ou você viu alguém falando e aquilo virou uma regra, então tira isso. Para mim eu falei assim, nossa, eu sou capaz de aprender vendo vídeo, lendo PDF, a forma que for, não existe, pode ser que para algumas pessoas realmente tenha alguma limitação, eu só aprendo assim, mas na minha concepção, é mais uma questão, talvez, de facilidade, porque eu imagino, assim, uma videoaula, ela é mais, você fica mais cômodo ali, né? Você não esforça tanto a sua mente para aprender, você está só, na sua mente ali, você está absorvendo o conteúdo que você está só vendo, não tem um esforço de você transcrever, tentar fazer um resumo do conteúdo, né? Eu lembro também, alguns pontos você falava muito para a gente, era tentar, vir uma aula ali, um tema, principalmente para redação, né? Tenta fazer um resumo aí do que você aprendeu hoje, você colocar os pontos que foram importantes, aí você vê que é um estudo mais ativo, né? Aí tem as formas mais passivas de ver videoaula e tudo mais, mas isso de notar, de fazer, para mim, perdi muito tempo. E aí foi uma virada de chave também para mim, que se eu voltasse a estudar hoje, com certeza não utilizaria. Formativa, né? Você tentar lembrar do assunto sem consulta, né? Escrever um Sim, resumo de cabeça, né, do que aprendeu. isso. É muito bom mesmo. No começo aqui você já até comentou um pouquinho, né, como que sua vida era corrida, mas vamos tentar passar agora, tipo uma receitinha de bolo, como era o dia e a organização e assim, as coisas que você fazia no seu estudo naqueles meses que você mais evoluiu. Tipo assim, sabe aquele mês que você tava o Risley Prime ali, Tava voando, tipo, acordei, fazia tal coisa, tipo assim, estilo Virgínia. Narra seu dia completo aí para a galera entender como que eram os dias que você rendia. Na vida da gente tem imprevistos, né? Nem sempre você consegue fazer exatamente aquela coisa todo dia como você planejou no início da semana. Mas a minha rotina era o seguinte, eu acordava, geralmente quando eu aprendi a estudar mais, que eu já estava num ritmo ali, estava o concurseiro, né? Eu acordava geralmente 6 horas da manhã, fazia o café com leite, se não me engano, era 6h30. Antes do café com leite, eu já li alguma teoria. Sempre no início do dia, eu tentava fazer aquilo que me tirava mais, que exigia mais concentração, mais foco, mais dedicação minha. Estudava a teoria dos conteúdos, né? Ia para a parte teórica ali, via os conteúdos no início do dia, geralmente fazia café com leite de 6h30 até às 7. Depois desse tempo, como eu só ia para a universidade às 8 horas, eu fazia, após passar o café com leite, eu tomava um café ali rapidinho, se desse para ver alguma coisa, eu via, né? E aí, depois só voltava no final do dia. Então, inicialmente ali, eu tentava fazer, eu via teoria no início do dia. Quando o café com leite avançou um pouco, eu já tinha visto algumas coisas, alguns dias eu não vi, né, o café com leite. Eu falei, não, eu vou deixar para ver depois, porque eu tentava otimizar meu tempo também, o café com leite ao vivo era muito bom, só que aí geralmente a gente tirava meia hora, porque eu não tinha como acelerar o conteúdo, né? Depois eu falei assim, não, é bom, é isso, só que eu vou otimizar meu tempo. O vídeo de meia hora do café com leite, eu consigo ver ele em 15 minutos se eu ver na velocidade 2.0. Então eu falei, não, agora vamos tentar evoluir aqui um pouco. Não vou mais assistir ele ao vivo, e eu vou deixar para ver ele em outro horário, que eu consigo ver 2 aulas no mesmo tempo de uma que eu vejo ao vivo. Então, comecei a observar isso. O interessante do estudo também é você começar a observar os pontos que você pode melhorar para se tornar mais eficiente. Então, eu vi a teoria, depois que eu parei de ver o Café com Leite ao vivo, eu vi a teoria mais ou menos 1 hora, na parte da manhã, era a parte ali que exigia a leitura, a parte que vai, para você absorver o conhecimento, você tem que estar concentrado, né, focado. E
a gente sabe que não é sempre. Às vezes você estudou 1 hora, mas seu pico de foco ali foi meia hora, 40 minutos, né? Quando é muito bom. Então, fiz essa mudança na minha rotina. E no final do dia, depois que eu voltava para casa, né? Geralmente nos meios de semana, né? Ficava até 5 da tarde lá na universidade, voltava para casa, geralmente de 5 horas da tarde até 6 horas eu fazia atividade física, né? No intervalo do almoço, às vezes eu fazia questões. Não era sempre, porque meu perfil, assim, eu não consigo me concentrar rápido se tiver algumas coisas ao redor de mim acontecendo, entendeu? Então, eu sempre percebi que meu horário de rendimento era quando eu estava isolado, geralmente no cedinho, é um horário que não tem muito barulho em casa, então eu estudava, e no final da noite também é tranquilo, mas, tipo, às vezes durante o dia, quando eu estava na universidade, tinha um horário de almoço, quando eu voltava lá para o meu laboratório, eu tinha até um tempo bom assim, talvez tinha dias que eu tinha mais de 1 hora ali de descanso, mas eu sempre ficava ou conversando com meus colegas, que também depois a gente conversando sobre o tema, né, sobre o concurso, mas era muito difícil eu tirar, sei lá, conseguir 1 hora, meia hora, enquanto eu estava na universidade, para estudar focado. Para mim era difícil isso, né? Eu sempre precisava, para eu estar focado, rendendo mesmo, eu sempre precisava estar num ambiente ali isolado, ou sozinho, ou então mesmo que tivesse com outra pessoa que não tenha conversas paralelas, algo do tipo, né? Ou entre e sair na sala, alguma coisa assim. Então, realmente, eu estudava mais de manhãzinha, antes de sair para a universidade, e depois de fazer atividade física às 6 da tarde, chegava em casa, tomava banho e jantava, e aí eu começava. Geralmente eu me dedicava, vou colocar aqui, 7h30 eu tenho que estar estudando, né? Porque aí, se você não colocar metas também, fica muito solto, né? Se você colocar, vou estudar no tempo que sobrar, isso não funciona, né? Geralmente não funciona. E aí eu tive que colocar metas mensais, ou semanais, e é claro, da meta do todo a gente consegue estratificar para semanas, né? Minha meta mensal, eu quero fazer 30 horas líquidas, né? E aí eu vou estratificava isso para a semana. Nessa semana eu tenho que fazer tantas horas líquidas. Mas aí era isso. Estudava de manhãzinha, durante o dia, às vezes, quando eu conseguia, eu fazia alguma questão, e o restante do conteúdo era à noite. E aí, à noite, geralmente, se eu já tivesse visto o conteúdo, a teoria que eu queria ver, na parte da manhãzinha, de manhã, à noite eu fazia questões, revisão. Se não, eu continuava a ver um pouco mais de teoria, porque no estudo também é aquela coisa. Sempre ver coisas novas é melhor, para mim era, né? Ver um conteúdo novo, avançar no conteúdo é bom. Por isso que a parte da revisão também é um ponto de dificuldade para muitas pessoas, porque aí você tem que ver algo que você já viu, não traz nenhuma informação nova, é só para fixar aquele conteúdo. Geralmente a maioria das pessoas não quer fazer revisão porque quer avançar no conteúdo. Eu tenho que ver coisa nova, eu tenho que ver o todo, né? Eu quero completar aqui, eu quero ver minha planilha aqui, a planilha suprema, eu quero ver ela 100%. Só que aí você tem que ter a disciplina, a maturidade de que não adianta você ver o todo sem ter aprendido aquilo que você já passou pelo conteúdo. Então, minha rotina era mais ou menos essa. E final de semana era de tudo. Geralmente tinha um dia do mês que tinha um final de semana que tinha um simulado, né? Que aí foi um dos pontos também que eu me dedicava muito, porque aí eu entrava no ambiente de prova mesmo. Pegava ali o simulado, final de semana, eu lembro que era um simulado por mês, salvo engano, que você passava, que era uma situação real. Realmente eu tirava as provas, a prova à tarde começa às 2 horas, então eu pegava ali 2 horas da tarde, isolava ali no quarto, colocava ali minha garrafinha de água e cronometrava o tempo e falei, eu tenho 4 horas para fazer a prova. E aí eu fazia o simulando mesmo uma situação real de prova, e isso ali também foi um diferencial, porque aí você começa a treinar seu cérebro para estar ali naquele momento, né? De, tipo assim, a prova vai exigir isso de mim. Talvez lá no dia mude alguma coisa, mas eu treinando talvez já facilite, né? Já fique mais adaptado. Então, meu ritmo era esse. Geralmente eu fazia 3 horas por dia, que aí era essa hora de manhã, assim, de manhã e mais 2 horas e meia à noite. E nos finais de semana, sempre tentava render mais. Com relação a questões, você falou que fazia bastante. Quantas questões você fazia por dia, em média, ali? Eu sempre tive o objetivo de fazer até 30 questões. Nem todo dia eu conseguia, porque dificilmente eu tirava um dia para fazer só questão. Realmente, o dia que eu tirava para fazer só questão era quando tinha o simulado, que aí era aquelas 3, 4 horas de prova, era só questões. Mas aí eu comecei com metas mais baixas. Eu falei, não adianta também eu aumentar muito aqui minha meta e não conseguir cumprir. E aí eu comecei,
Isso bem no início do estudo. Vou fazer 10 questões por dia. Vou fazer 15 questões. E aí eu fui falar, 10 eu estou conseguindo fazer, então consegui render mais, aumentei minha meta. Vou fazer 20 questões. Eu nunca quis forçar tanto assim, até porque também esse tempo eu tinha que, às vezes, tirar tempo para fazer outras coisas que era do meu curso, que eu não consegui fazer durante o momento que eu estava na universidade. Eu tinha que fazer algumas coisas depois. Então, eu fazia, vou fazer aqui. Eu lembro que o máximo que eu consegui de fazer questões por dia, geralmente eu fazia, quando eram simulados, a gente fazia um número maior, porque a prova tem bem mais questões, mas aí eu coloquei na minha mente assim, 30, se eu fizer 30 questões por dia, é uma meta. Eu tinha até uma planilha de controle, né? Final do mês aí você tinha 3.000 questões. Né? Uma meta boa, 1.000 questões no mês, e aí vai subindo. Né? É um número bom. Estudei 10.000 questões, nunca fiz isso no mês, eu não tinha. Eu acho que precisa de uma boa quantidade de horas líquidas. E também tem que ver, geralmente também a comunidade tinha as questões, né? Que você passava lá, aquela plataforma de questões. E tentava fazer simular, pegar provas, fazer de outras provas passadas, mas aí, para mim, o que eu lembro, assim, de memória mesmo é ter feito ali 30 questões por dia. De 10 a 30 questões está muito bom, só que quando eu vi que 10 eu conseguia evoluir mais, fazer de 20 a 30 questões por dia. Era mais ou menos essa média. Para quem já é da comunidade, está vendo o vídeo, talvez até já viu esse cálculo que eu sempre faço. Para quem não é, a gente já comentou sobre o livro Hábitos Atômicos, né? Sim. Você começa com um negócio que parece muito pequeno, em importância, Sim. e só depois de algum tempo em que você percebe o quanto aquilo foi gigante, né? Isso. Eu costumo falar, por exemplo, você faz 20 questões no dia, é muito pouco, assim, tipo, o seu resultado, 20 questões não muda nada. Isso, num dia, né? Depois de uma semana, você fez 140 questões. É basicamente ali uma prova muito grande ou 2 provas de 70 questões. Também você não vai se tornar o cara aprovado por fazer 140 questões. Não. Isso em uma semana. Agora você multiplica isso por 54 semanas no ano. É isso aí. De repente, você é um cara que fez 7.560 questões. Cara, é muito difícil o cara não passar em concurso depois de 7.560 questões. É muita questão, cara. Você passa, tipo, a identificar o que o examinador quer antes de ler, antes de terminar o enunciado, né? E muito, muito massa que você falou. É aquela gotinha que vai caindo, o balde enche, você não acredita no começo que o balde vai encher naquele ritmo, né? Isso, você fica ali desacreditado, mas são os micro hábitos, né, os pequenos hábitos que eles vão linkando outras coisas, porque essa média minha aí de, sei lá, 30 questões, no final do mês, se você conseguir fazer todos os dias, você está próximo de 1.000 questões por mês, é uma média boa, e às vezes você nem conseguia isso, ou às vezes você conseguia um pouco mais, mas você tem que pegar, quando vira aquela bola, ela vai começar virando uma bola de neve. E realmente eu tinha até um cuidado, porque quando eu comecei a fazer muitas questões, às vezes apareciam as questões igual você falou, mal você lia o enunciado, às vezes eu tinha até um pouco de calma, porque eu falei, não quero errar por soberba aqui, de começar a ler a questão e já falar, já sei. Entendeu? Mas realmente acontece isso. Você começa a fazer muitas questões que você aprende, você entende ali o que é que o examinador quer cobrar do tema, né? Antes mesmo de ler o todo, você já fala, eu sei que ele vai entrar, eu sei que ele vai vir por aqui, né? Então, aí você também vai criando essa expertise. Porque, no final das contas, o que você estuda para concurso, o que você quer, você vai ser testado com questões, né? É o produto final ali do seu estudo é resolver questões, é marcar, como você fala, é marcar a bolinha certa lá, né? É isso aí que vai fazer você passar no concurso. Não é você ser o cara que tem mais profundidade. Não é o... É saber o lugar da... Isso aí. É manjar o examinador. Uhum. Saindo um pouquinho dessa parte técnica, falando agora um pouquinho sobre pessoas. Quem que eram as pessoas em volta de você enquanto você estudava para concurso? E como que essas pessoas enxergavam a sua dedicação para concurso? Eram pessoas que apoiavam ou faziam piadinha, assim? Que tipos de pessoas você tinha à sua volta? Aqueles que sabiam sobre a sua jornada, né? Se é que alguém sabia, como que eles reagiam a isso? Uma característica minha, eu nunca fui muito de expor as coisas que eu estava fazendo antes de conseguir. E nem depois também, assim, consegui tentar mostrar para todo mundo. Minha rotina de estudos, da minha vida de concurseiro, assim, inicialmente mesmo, só eu sabia. E tinha ali uns 2, 3 colegas na pós que sabia, e minha companheira, né, que estava comigo. Para você ter uma noção do meu perfil, assim. Quando eu fui fazer o mestrado, minha família sabia, é claro, mas eu
Eu lembro que os colegas, não é que eu sou contra, assim, e que a pessoa que faz isso é besta ou nada disso. Eu sempre fui muito receoso, assim, de expor as coisas. Então, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu não falei para ninguém. Na minha cabeça, eu falei assim, cara, vai que esse negócio dá errado, que eu não dou conta disso, e aí eu mostrei lá para todo mundo, e aí não aconteceu nada, né? É tanto que quando eu fui fazer a primeira prova do mestrado, eu estava lá tremendo assim, eu falei, meu Deus, será como é esse negócio aqui? Será que eu vou dar conta? E aí aconteceu a nota, tirei uma nota até boa, falei, eu dou conta, sou capaz. E aí, quando eu comecei a estudar para concurso, também foi assim. Eu falei, cara, não vou expor para ninguém, até porque, sei lá, o concurso é bom quando você tem alguém que te apoia, só que ele é uma situação da vida que é muito solitário. No final das contas, pode ter pessoas que te apoiem tudo, só que você pode se burlar também. Que aí, quando você fala para muitas pessoas, eu expus aqui, família, eu estou estudando, eu nunca falei para meus pais que estavam, por exemplo, minha família, meus pais, meus irmãos, eu nunca falei para eles que estavam estudando para concurso. Minha esposa sabia porque não tinha como, né? Ela estava comigo ali, entendeu? Mas eu nunca expus, estou estudando para concurso, não postava nada de estou estudando, de lendo material, foi muito solitário. E aí eu lembro que o start que eu tive para estudar para concurso, um colega meu da pós, ele fazia muitos concursos e ele passou no concurso, né? Passou no concurso. Isso foi após a pandemia, né? 2020, 2022, 2020 até 2022 foi a pandemia, e eu acho que 2022, 2023, no finalzinho de 2022, ele passou no concurso. E aí, quando você vê alguém próximo de você chegando, é claro que eu já ouvi os relatos no YouTube e tudo, mas quando alguém próximo de você consegue, aí você desperta, né? Aquela coisa. E aí, depois, quando a gente já estava estudando muito, eu comecei a compartilhar com outros colegas meus que também tiveram sucesso nessa jornada de concurso. Eles passaram em outros concursos, a gente passou tudo na mesma época. Começou a estudar, eu lembro que eu comecei, teve esse colega meu que passou no concurso, depois eu comecei a estudar, mas bem... na verdade, às vezes eu estava com o material ali aberto, eu nem falava, né? Quando chegava alguém, eu fechava, mudava de página, porque sei lá, às vezes você pode ter alguém que vai chegar, é comum você ter, tá chegando para concurso, o cara aí tá imaginando que vai passar, alguma coisa assim. E aí eu era bem fechado com relação a isso. Eu sempre mantive minha rotina de estudos fechada, e até que eu comecei a compartilhar mais quando eu vi que as pessoas estavam no mesmo objetivo que o meu, né? Eu falei, se tem um cara aqui que está estudando, que quer, então a gente vai se fortalecer junto, a gente vai buscar, saber onde é que tem concurso junto, saber quais os materiais, porque é interessante, né? Se é alguém que você sabe que está fechado com você, que não está ali para te colocar para baixo, é interessante você compartilhar, né? É uma ajuda. Você estuda junto, marca de estudar junto, alguma coisa assim. Eu sempre estudei mais sozinho mesmo, né? Mas, sei lá, vamos fazer um simulado esse final de semana, vamos resolver questões, e a gente resolve, tira dúvida. Mas eu sempre fui muito... Essa minha rotina de estudos, de concurso, quando saiu o resultado, umas 2, 3 pessoas sabiam que eu estava estudando, que eram esses colegas meus bem próximos da pós-graduação, mas o restante, assim, pode ter gente que teve até surpresa, assim, como assim, passou? Não estava estudando, você não estava fazendo pós, né, e passou no concurso, mas eu estava estudando. Só que eu sempre fui nunca fui de contar para as outras pessoas, estou estudando, porque muita gente vem te desanimar, falar que não dá certo, que é carta marcada, às vezes você ouve muito isso, concurso é fachada, e para mim foi o contrário, eu sempre imaginei, quando eu comecei a estudar para concurso, eu imaginei, cara, é uma coisa que depende só de mim, vai depender só de mim. E eu sempre fui muito calado, assim, nunca contei muito, não. Pode até ter gente, pessoas... E é normal você ver o seguinte, pessoas que falam, tá estudando para concurso, e depois, e aí, as pessoas começam a te cobrar, né? Mesmo que você não deva satisfações, as pessoas começam, e aí, já passou, tal... E para mim, é uma coisa que eu nunca perguntei para ninguém, porque eu acho muito constrangedor. E eu sou um tipo de pessoa que eu me coloco muito no lugar do outro. Uma coisa que me constrange, jamais eu vou fazer contra a pessoa. Então, para mim, pode ser uma pergunta simples para a pessoa. E aí, já passou no concurso? Deu certo? Para mim é constrangedor se alguém vier me perguntar assim. Porque geralmente, se eu estou ali numa rotina, se a pessoa sabe que eu estou estudando, eu sei que ela está estudando, eu vou perguntar, e aí, como é que tá fazendo prova e tal? Mas jamais eu vou perguntar assim, e aí, passou, não conseguiu? Cara, que pena e tal. Então, para mim, foi isso. Eu sempre deixei meio escondido, assim, essa parte de estudo. Mas, no fundo ali, eu estava sozinho, e aí eu também tinha essa, ninguém vai me cobrar pelo que eu não falei, né? Ninguém vai perguntar alguma coisa aqui que eu não prometi nada para ninguém, ninguém sabe, então, se eu tiver sucesso, as pessoas vão saber automaticamente porque vão me ver lá, mas se eu não tiver também, vida que segue, vamos para frente.
E é engraçado que das duas, uma, né? Se a pessoa souber e você não estiver passando, não ama muito você, ela vai fazer alguma piadinha, né? Vai tirar sarro. Vai. E se ela ama muito você, ela vai ficar com pena. Isso. Então, Aí, de qualquer forma, você tá lascado, né? não, isso é real mesmo. Minha família não sabia que eu estava estudando para concurso. Meus pais, meus irmãos, nunca falei assim, ei, mãe, estou estudando para concurso aqui e tal. Não, eu sempre fui mais de deixar as coisas assim. Falei, vai acontecer. Teve coisas que você teve que abrir mão para estudar para concurso? Que tipo de coisa você tinha que dizer não? Tipo, Eu gosto muito de assistir. Assistir jogo, sei lá, um seriado, uma coisa assim. Televisão, no geral, eu gosto muito. Isso aí eu tive que abdicar. Para alguns sair com. Eu deixei muito de. Esse período que eu fiquei estudando para concurso, eu deixei de ir para lugares assim. Sei lá, eu nunca deixei de ir para um casamento, assim, de alguém, até porque, como quando eu estava fazendo a pós, eu estava em outro estado, não tinha também um dos pontos positivos também, assim, é ruim você estar longe da sua família, é claro, mas para mim era um ponto também assim que me ajudou, porque eu não tinha tantos amigos, né? Porque eu não estava na minha cidade, e eu não tinha minha família para ter de vez em quando um compromisso assim, apareceu aqui, vamos visitar um familiar, vamos para um casamento, meus amigos, vamos fazer uma resenha. Isso também foi interessante, assim, porque eu não tinha muito. Eu tive que abdicar realmente, assim, de abdicar de estar procurando, de fazer coisas que eu gosto, assim, mas que não trazia tanto, não traz resultado, sei lá. Assistir e sair com os amigos, também não era meus momentos de lazer, assim, era bem concentrado, com poucas pessoas, alguma confraternização do tipo. Aí, tipo, confraternização, eu deixei de ir, confraternização final de ano com os colegas, alguma vez eu deixei de ir. E também eu agradeço muito a minha esposa também pela compreensão dela, né? Porque eu acredito que se a pessoa tiver ali uma família que não compreenda ela, no meu caso eu não tinha filhos, né? Então eu não tinha que dedicar um tempo a estar com meus filhos, brincando, alguma coisa do tipo, mas você precisa de muita compreensão do seu parceiro, né? Porque querendo ou não, você vai deixar a desejar ali na quantidade de tempo que você dedica a essa pessoa, né? Porque você vai estar ocupado. Sei lá, é domingo ou é sábado à noite e você está lá às 7, 8 horas da noite, às vezes você está estudando. Às vezes a pessoa poderia querer, seu companheiro, né? Queria sair para algum lugar. É claro que você não vai cancelar isso, nunca vai sair durante seu estudo. Mas vai diminuir, cara, porque você está ocupado, né? E aí, às vezes, a pessoa quer estar contigo ali conversando, mas não, está na minha hora de estudo aqui. Então, eu tirei dessa parte, eu agradeço muito minha companheira, né, a Luísa, porque ela foi muito compreensiva durante esse período. E não foi um mês, 2 meses. Quando juntar todo o período que eu estudei, de 2023, que foi quando eu comecei até eu passar, já se foram 2 anos, né? E aí nessa rotina, é claro que no início não foi tão intenso, né? Mas do meio para o final já foi, eu estava focado mesmo. E a gente abdica, né? De tá com as pessoas que você gosta, às vezes de sair com os amigos, mas como eu falei, como eu estava em outro estado que não era o meu, longe da minha cidade, isso até facilitou um pouco, porque eu não tinha tantas pessoas querendo minha atenção ali, né? Sei lá, falava um pouco também não sou muito assim de fazer ligação para videochamada, para falar com um familiar direto e tal, mas até essa atenção eu tenho certeza que a minha família sentiu, né? De eu estar mais ocupado, não estar dando tanta atenção. Mas aí você abdica. E o concurso é isso, é abdicar. Se você não for consistente, realmente não tiver ali um propósito, você vai se desanimar durante o processo e vai acabar não tendo o sucesso que você almejava, né? Mas é preciso. E eu vi aqui, principalmente para quem tem filho, né? Quem tem filho e tal, aí é outra situação. foi mais descanso mesmo, né? Que você Isso. abriu mão dos outros. Foi Você mais torce para qual time? Flamengo. Flamengo, tá. Pô, e ainda o Flamengo ganhando tudo, e você, não posso, tem que Não, estar. pronto, eu lembro que teve jogo, teve Copa do. Nossa, eu não assisti, não. Eu lembro que eu estava focado e para mim eu falei. No início era uma coisa assim que eu ficava, eu vou deixar de estudar, de ver essa diversão aqui, esse entretenimento para estudar. No final, cara, todas essas coisas que eu achava legal assim, eu falei, não, tem outro objetivo. Sei lá, talvez ali no final do estudo eu ia ver o resultado do jogo. Vi aqui o resultado, tá bom, ganhou, perdeu, sei lá. E é bom que você se desprende também desse fanatismo com algumas coisas, né?
Porque no final do dia eu tinha aquela realização, né? Sei lá, eu deixei de fazer alguma coisa e eu estudei, aí eu tinha aquela recompensa. Nossa, cara, eu consegui estudar. Não foi aquela coisa, eu deixei de ver, de ter um entretenimento e não fiz nada também. Eu tentava me recompensar com o resultado que eu tinha alcançado, né? De tipo assim, eu estudei, eu tenho tantas horas aqui, a gente também começa a quantificar, né? Eu não fiz tal coisa, mas aqui quanto é que eu tenho na semana? Eu tenho 30 horas líquidas aqui de estudo, 20 horas, enfim. E hoje pode assistir sem culpa, né? Pois é, cara. E eu sempre ficava eu pensava muito nisso. Eu falei, nossa, vai chegar um momento que eu vou ter abdicar de muita coisa, mas eu imaginava assim, nossa, imagina aí a sensação de estar em casa no final do dia assistindo a televisão sentado sem o peso assim na consciência, né? Porque eu também ficava imaginando isso, cara. E se não der certo, e aí, esse tempo todo que eu tirei aqui, mas aí valeu a pena, né? Porque agora a gente consegue. É claro que você também não está solto assim, agora eu posso fazer tudo e tal, porque você tem seus compromissos, mas realmente você se sente realizado. Você fala, nossa, meu estudo deu resultado e agora eu consigo assistir um jogo de futebol, consigo sair. Querendo ou não, você tem uma renda ali garantida, você tem a tranquilidade e você sabe, nossa, meu esforço valeu a pena. Não é pelo. Eu também pensava muito isso, eu não tenho que fazer isso aqui pelo resto da vida, vai ser um período só. Essa intensidade de estudo, esse foco aqui, vai ser durante um tempo e depois vai vir as recompensas. E aconteceu, graças a Deus. Estou bem no início ainda, é claro, né, da minha experiência, da minha vida profissional, porque, como eu te falei, minha experiência profissional foram realmente só esses 3 meses que eu passei no INCRA e agora, né? O restante foi minha formação acadêmica. E conta pra gente, teve um dia que você acordou, ou em determinado horário, você abriu o Diário Oficial. Como que foi a primeira vez que você viu aquele nome? Falei, esse nome aqui eu conheço. Cara, meu nome é quase único, assim, né? Então, não tinha perigo de eu encontrar outro nome. É muito pouco improvável que eu encontre outro, né? E aí eu comecei nesse vício aí dos concurseiros, né? De olhar Diário Oficial. Diário Oficial geralmente sai de madrugada, cedinho do dia. E aí, quando eu abri, cara, que vi meu nome lá, nossa, tirei uma foto, e aí foi aquela felicidade, porque eu já tinha visto algumas situações das pessoas, né? Eu gostava muito de ver relatos, e aí, quando a pessoa vê o nome lá, cara, aquela realização, você vê seu nome publicado ali, é uma sensação de muito gratificante, a realização pessoal, né? Que aí é um momento em que todo o seu esforço, tudo aquilo ali dá uma emoção tão grande, porque você vê todo o seu esforço, a dedicação, e ela se resume a sair seu nome ali numa listazinha no documento que te dá uma garantia de mudança de vida, assim, de realidade. É uma recompensa muito grande você saber que você estudou, olhar, ver o resultado acontecendo, porque nos concursos a gente sai, né? Sai o resultado do concurso, sai ali o resultado preliminar, objetivo e tudo mais, mas a sensação mesmo é quando sai no Diário Oficial. Você vê seu nome publicado ali num documento ali do governo que você foi aprovado no concurso e a partir de agora ali sua vida vai mudar, realmente é uma sensação muito boa. É uma realização. Quem não teve essa sensação ainda e está lutando, pode ter certeza que é muito gratificante, que vai compensar todo o esforço que a pessoa teve, né? A luta, porque, querendo ou não, a gente sabe que para algumas pessoas é bem mais complicado. Tem lutas e lutas, né? Tem gente que abre mão de muita coisa. Assim, para mim foi difícil, foi, mas eu tenho certeza que eu não fui um dos casos, uma exceção porque, querendo ou não, eu não tinha eu era estudante, eu não tinha dinheiro, assim, minha família e tal, mas eu tinha minha bolsa da pós-graduação, que eu conseguia comprar material. Tem muita gente que não tem condições de comprar material. É claro, o material eu comprei, assinatura que eu fiz foi parcelado e tudo, mas eu pude pagar, né, naquela época. E tem muita gente que não tem essa oportunidade, mas aí você tem que comparar os bastidores com o seu palco ali, né? Você não pode comparar a sua vida com a de outras pessoas que passaram mais ou menos dificuldade. Eu sei que para todo mundo que vence é uma realização pessoal muito grande, porque só a pessoa sabe as dificuldades que ela teve para chegar até ali, né? Então, é o momento em que o sofrimento foi todo seu, mas a felicidade, a recompensa também é toda sua. Apesar da sua família fazer parte, seu marido, sua esposa, seu companheiro fazer parte ali do processo, no final das contas você sabe que você conseguiu uma coisa que é sua e que ninguém pode te tirar. Infelizmente um dia a gente vai perder isso, enfim, final da vida, né? Mas é uma realização, é algo que você conseguiu e não tem quem tire isso de você, é seu, né? É gratificante demais. Foi uma felicidade enorme quando eu vi meu nome no Diário Oficial e vi mais de uma vez, graças a Deus, né?
Então, quando você tem essa opção também de escolher, é muito bom. E pode ter certeza, quem está estudando, quem está correndo atrás, vai passar em mais de um concurso, cara, basta fazer. Né? As oportunidades vão vir e você vai conseguir, com certeza. Foi felicidade demais. Eu até hoje lembro da emoção, para mim foi uma realização. Eu me senti assim, eu consegui chegar onde eu queria chegar. Foi isso. Pode ser que depois eu faça outro concurso, sei lá, pode ser qualquer coisa daqui para frente, mas você sabe que você chegou onde você queria, né? O futuro a gente não sabe como vai ser, mas que você tem a realização, que você conseguiu, é gratificante demais. Para mim foi isso. Foi uma emoção única mesmo. Nunca tinha nem sentido coisas tão intensas assim na minha vida, né? De felicidade e realização. Totalmente sua, né, essa conquista. Isso. E como que foi para sua família receber a notícia? Quem você falou primeiro? Como que eles reagiram? Ah, cara, assim, eu sempre fui muito cauteloso. Até quando saiu os resultados das provas, eu não contei assim, né? Porque as pessoas te cobram. E aí, você passou, mas vai te chamar quando? Então, eu contei para minha família só mesmo quando saiu no Diário Oficial. Minha esposa já sabia, claro, estava comigo, assim, mas eu não saía falando para os meus amigos, assim, e aí, os meus colegas que estavam estudando comigo ao mesmo tempo, eles já saíam, já tem mais noção de concurso, entende? Então, quando saiu os resultados das provas, o pessoal já estava ali, ei, passou, aí já sei, garantido, tal, pode, já é concursado e tal, mas aí eu só falei quando realmente saiu no diário. E aí eu lembro que a gente tinha marcado com a minha família, né? Meus pais, meus irmãos, a gente tinha marcado um evento numa casa, tinha piscina e tudo, de manhãzinha, e eu não tinha falado ainda, né? Tava para sair o resultado final. Tava para sair no Diário Oficial, na verdade. E aí eu falei, não sei ainda, vai sair, já falei bem próximo de sair o resultado, vai sair amanhã. E aí de manhãzinha a gente já estava na casa lá e a gente tinha marcado para fazer um eventozinho com fraternização da gente, mas não era relacionado ao meu concurso, né? Era só encontro ali da família. E aí eu lembro meu cunhado, a gente tava ali apreensivo, vai ser que horas, tal. Aí eu entrei no meu celular e tinha no grupo, já saiu a informação aqui, já saiu. Hein? Quando eu entrei no grupo lá, que a gente viu meu nome, aí meus pais choraram e tal, a gente se abraçou lá, foi um momento foi feliz, né? Porque, querendo ou não, sua família, ela sente que cumpriu, seus pais, principalmente, né? Sentem que eles cumpriram um papel na vida dele, que é ter um filho formado ali, claro, e que agora ele tem um trabalho, né, garantido. Porque eu sempre pensei isso também. Fazer uma graduação hoje, um ensino superior, não é garantia de nada, não, cara. Às vezes você tem ali a graduação, seu ensino superior em alguma área, talvez algumas áreas seja bem mais fácil que as outras, mas quem quer um trabalho mesmo de ser servidor assim, ser servidor, ter um emprego ali garantido, você tem que ralar muito além de ter obtido ali um diploma. E aí eu senti essa realização dos meus pais também, né? Aquela alegria, a gente vê no olhar deles, a alegria, nossa, meu filho conseguiu, tal, eu também estava muito feliz ali com eles, porque apesar de eu ter passado esse tempo todo longe, né, desde a minha graduação, morei fora da minha cidade, onde meus pais vivem, né, na graduação eu ainda fiz no estado do Ceará, minha graduação, mas toda a minha pós, que foram 6 anos, eu fiz no estado do Rio de Janeiro, então eu estava distante. E aí eu senti a felicidade dos meus pais, quando viram que eu consegui ali, muita alegria para eles sentem muito, tenho certeza, né, que eles sentem muito orgulho, já me falaram disso, e para mim foi uma forma também de recompensar todo o esforço, o amor que eles tiveram por mim durante toda a minha vida, né, a gente se sente, assim, muito feliz, e eu vi a emoção deles naquele momento ali também. Que massa, muito, muito legal sua história, Risley. Queria te agradecer por você ter aceitado aqui compartilhar sua experiência, né, com a galera. Tem gente começando, tem gente já, às vezes, desanimado, acabou de reprovar em alguma coisa, falando, antes de eu desistir, só vou assistir a entrevista desse cara aqui. Pra ver, é isso aí. E às vezes muda uma vida assistir a outra pessoa, né, que também passou por situações parecidas. Muito obrigado aí pela sua generosidade. E um último recado aí, se você puder deixar para o pessoal que está começando ou que está com dificuldade, para quem você sentir mais à vontade, que conselho você daria para essa pessoa, tá? Baseado na sua experiência? Então, Carlos, assim, de início eu quero agradecer também, né, o convite que você fez aí para a gente contar um pouco da nossa história, como é que foi essa caminhada aí dos concursos e também na comunidade, né, que para mim foi um diferencial e eu sei que
Eu sei, tenho certeza, né? Porque eu já vi relatos, tenho colegas que fizeram parte da comunidade e conseguiram, né? Foram muitas pessoas que tiveram as suas vidas mudadas através da comunidade. Uma plataforma, um projeto, né? E conseguiu trazer conteúdo para esses conteúdos para a área de agronomia, outras áreas afins aí, que mudou a vida de muitas pessoas. E eu sei de muitas pessoas que passaram muitos concursos através do estudo na comunidade. E o que eu falo, cara, é que se a pessoa tem aquele objetivo, tem vontade, tem que se sentir capaz. Eu sei que, às vezes, a gente vê só a história de outras pessoas e a pessoa pode não se imaginar ali, nossa, eu não sou capaz, mas é apenas uma barreira mental que você criou aí para você, né? Todo mundo é capaz de se dedicar, agora que é preciso abdicar. Para mim, o que fez diferença mesmo foi disciplina, cara. Tem que ter disciplina para concurso. Não é uma aventura, não, entendeu? E hoje a gente pode observar que o mundo dos concursos ele está cada vez mais concorrido. Com isso, consequentemente, a gente tem muito mais acesso, hoje está muito mais fácil estudar para concurso. O nível tem aumentado muito, sim, ultimamente, porque as pessoas estão se preparando mais para concurso e é necessário se dedicar muito. Só que é possível, né? Eu sou a prova viva disso, eu nunca fui o aluno nota 10 da minha classe, eu mais inteligente, eu sempre me considerei mais dedicado do que de sabedoria, assim, nossa, de ter o dom para a coisa, né? Eu sempre me senti mais dedicado. Tudo que eu me propus, eu busquei fazer, eu me esforço para fazer, e o que fez diferença para mim foi isso. Se eu tivesse que dar um conselho para uma pessoa, comece, quanto antes começar, melhor, né? Tem que comprar. Pode ser que pela dificuldade de algumas pessoas, a pessoa acha que não possa não ter condições de comprar um conteúdo, mas para quem pode, ou mesmo na maior dificuldade, compre um material bom, específico, né, ali para o concurso, para a área que você quer, tem um material bom e tem a disciplina, cara. O foco da gente é ter aquele ponto final lá, o objetivo, passar no concurso. Só que a vida do concurseiro, você tem que pensar no dia a dia. Você tem que ter uma organização ali todo, mas você tem que subir uma escada de cada vez. É um degrau de cada vez, né? Então, pense ali o que é que você tem que fazer, estratifique suas metas, seus objetivos. Você tem um objetivo maior, mas você trace um projeto, uma estratégia de como é que você vai chegar lá, né? Então, tente alcançar essas metas menores, seja disciplinado e consistente, que isso é o que vai fazer diferença na sua vida. Às vezes você pode chegar um momento e imaginar que é difícil, que não tá evoluindo, mas é a partir desse momento que você vai dizer, não vou parar, eu vou persistir, eu vou me dedicar, e o resultado vem, sou prova viva disso, eu fiz parte, eu tive todos esses pensamentos, também no início, de concurseiro, de não vai dar certo, será que eu sou capaz, será que eu consigo? E eu obtive resultado. Sou mais uma pessoa comum, sem uma habilidade extra com as coisas, mas eu me dediquei. E o bom de tudo é quando você consegue uma coisa que é fruto do seu esforço. Isso, para mim, foi a maior realização que eu tive na minha vida, porque foi algo que eu fiz por merecer. E eu já fui injusto em algumas vezes na minha vida, quando eu quis fazer concurso sem estudar e eu pedia para passar. Imagina aí que injustiça, né? Com outras pessoas. Porque você pode ter certeza que quando você vai para um concurso, muitas pessoas estão ali e elas lutaram muito para conseguir, né? E algum dia da minha vida eu lembro que eu já pedi, tomara que eu passe nesse concurso, Deus me abençoe que eu passe. Só que eu não estudei para aquilo, cara, não me dediquei. E aí, depois você vira essa chave e fala assim, eu tenho que fazer por merecer. E quando você consegue, a sua luta é recompensada. E aí você se sente realizado, capaz, e é uma felicidade enorme. E todo mundo é capaz, basta se dedicar, correr atrás, abdicar e ter persistência. É isso.